Na Alemanha, quase 200 países participam da Conferência Climática. É o evento preparatório para a Conferência do Clima, a COP28, que acontece em novembro e dezembro nos Emirados Árabes Unidos. A gente agora vai direto à Alemanha conversar com o diretor-geral do Agroícone, Rodrigo Lima. Oi, Rodrigo, para você, já boa tarde por aí. Sei que você já está a caminho da conferência e eu vi algumas reportagens, alguns reportes, relatórios que mostram que, na verdade, os grandes acordos, né, se é que a gente vai ter muitos avanços, ficam assim sempre para a última hora, como aconteceu também na COP anterior. O que você sentiu de pautas prioritárias durante esse evento que você já consegue adiantar aqui para a nossa audiência? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Bom dia aí para vocês. Eu, na verdade, estou a caminho do Brasil. Estou saindo do hotel daqui a pouco, voltando embora. A conferência termina hoje. E, bom, assim, a reunião de Bonn, né, a reunião de meio de ano, que sempre tem dos órgãos subsidiários, ela tenta negociar e avançar as decisões que vão ser efetivamente tomadas na Conferência das Partes, que esse ano vai ser em Dubai, né, como você falou, COP28. O que se pode dizer é que tem uma falta de ação dos países em relação a implementar as suas metas climáticas, o que tem muita conexão com financiamento, com dinheiro que os países ricos não colocam na mesa, como deveriam colocar, e com toda a preocupação de guerra, de energia. E aí um tema que chama atenção é que o que na verdade empurra as decisões lá para a COP mesmo, e vários textos aqui que deveriam sair bonitinho para ir para a COP, não deverão sair assim, tá? O que chama atenção é que os Emirados Árabes eles estão dando uma força muito grande para sistemas alimentares, que é muito mais do que agricultura na COP. Uma COP realizada nos Emirados Árabes, petróleo, energias sujas, a maior fonte de emissões de gás de efeito estufa do mundo é no setor de energias, e eles quererem trazer a agricultura e sistemas alimentares como um tema prioritário. Isso é uma coisa que chama atenção, acho que a gente tem que ficar atento a isso. A agricultura é sim importante como parte da solução para o aquecimento global, esse é o mantra que o Brasil defende. A Embrapa está aqui, o Ministério da Agricultura está aqui, temos o Plano ABC+, agora tem tudo que vai sair aí com as mudanças do Plano Safra para fortalecer a agropecuária de baixo carbono. E na prática é um grande jogo, né? Os países trazem as suas propostas, tentam implementar políticas, mas eu sinto que a gente sempre está aquém do que deveria, andando muito mais lentamente. Entendo. Em relação também ao posicionamento do Brasil, né? Você falou de presença de Ministério da Agricultura, Embrapa, a gente sabe que é muito interessante ter a representação forte do Brasil em eventos internacionais como este. Como que o Brasil tem se posicionado, né, nessas reuniões e levado os seus exemplos reais, né, o seu progresso para esses fóruns mundiais, hein, Rodrigo? Então, Renata, aqui tem, né, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, Embrapa e outros atores aí do governo. Assim, o Brasil está num momento mais voltado para dentro, né, da reestruturação em Brasília. Agora o Comitê Interministerial foi recriado e pretende começar a se reunir, o que me soa importante do ponto de vista de construir o plano de implementação das metas climáticas brasileiras. O Brasil precisa, em algum momento, apresentar esse plano, ou seja, o que o Brasil vai fazer para reduzir 50% de emissões até 2030 e para ser carbono neutro até 2050. Então, eu entendo que as posições que o Brasil trouxe aqui, do ponto de vista, né, da avaliação global dos esforços para cumprir o Acordo de Paris, do mercado de carbono, que é um outro grande tema negociado aqui, teremos dois documentos basilares aí para começar lá em Dubai mais uma fase aí da estrutura do mercado de carbono. Eu entendo que o Brasil está super conectado à agenda e agora discutindo um PL aí de mercado de carbono regulado, a gente precisa, na verdade, conectar esse futuro mercado de carbono interno regulado no Brasil com o mercado externo aqui.
Eu tive uma conversa, por exemplo, com uma fundação suíça que está trabalhando para desenvolver projetos que gerem créditos de carbono no formato de transferências internacionais de resultados de mitigação, que a gente chama de ITMOS aqui, a sigla ITMOS na negociação, que é o mecanismo do artigo 6.2. E eles aceitam comprar crédito de carbono nesse formato de ITMOS, que depende de um acordo entre o Brasil e o país que vai comprar, nesse caso a Suíça, em vários setores. Não em agricultura, não em florestas, mas em vários setores. Toda a agenda de energias renováveis, por exemplo, incluindo biocombustíveis. Então, eu acho que a gente precisa ter um amadurecimento da postura de país, do ponto de vista da integração do que a gente vai ter internamente de mercado de carbono com o mercado regulado internacional, que será a grande demanda de créditos de carbono no mundo. Exatamente, Rodrigo. A gente tem acompanhado a fundo, né, todas essas discussões, principalmente para ficar claro aqui para a nossa audiência que atualmente há um mercado, né, digamos, o regulado e o, digamos, voluntário ali de carbono, e a gente sabe que vai ser muito interessante a prerrogativa de termos ali um alinhamento de fato com o cenário mundial do que vem acontecendo, mesmo porque para a gente ter ali a premissa, né, e conseguir fazer essas negociações de maneira bastante contundente. Então, uma PL, por exemplo, que regula de fato esse mercado é fundamental para o avanço aí das discussões mundiais e o potencial de todo o nosso país. Como que a Agroícone também vem se posicionando nesse sentido, hein, Rodrigo? Então, Renata, a gente entende que o mercado de carbono vai abrir muitas oportunidades, só que não é todo mundo que vai gerar crédito de carbono e ganhar dinheiro vendendo crédito de carbono. Acho que tem uma visão simplista em relação a todo mundo vai gerar crédito de carbono e vender. Você imagina que todo mundo no mundo vai querer ganhar dinheiro com um negócio chamado crédito de carbono. E não é qualquer prática, qualquer tecnologia que gera efetivamente o que a gente chama de crédito de carbono, que representa uma tonelada de CO2 equivalente reduzida. Então, eu acho que é super importante pensar o mercado de carbono como algo que vai permitir gerar vários projetos de tecnologia, inovação, empregos, transição energética, aprimoramento das práticas agrícolas, florestas também, mas também não só florestas. O Brasil não pode abraçar a agenda de crédito de carbono como florestas, até porque existem limitações para a aceitação de crédito de carbono florestal, que é uma agenda de REDD+, que é o governo receber recursos para conservar a floresta. Então, o que a gente enxerga é que é preciso, ainda a gente vai precisar de uns 3 anos aqui no Acordo de Paris, na Convenção, para fazer os mecanismos do artigo 6º do Acordo de Paris começarem a operar, e aí a gente precisa criar as estruturas internas aí dentro dos ministérios para gerir tudo isso e manejar tudo isso, e estimular o setor privado que vai poder gerar crédito a gerar crédito, porque isso significa, de novo, emprego, renda, energia renovável sendo produzida, agricultura, quando for possível ter crédito em agricultura, em alguns casos é possível, mas é importante esclarecer, Renata, especialmente o produtor assistindo o programa, que demanda, eu tenho a minha APP, minha reserva legal, eu faço plantio direto, quem vai pagar meu crédito? Não é assim que a gente faz um projeto de crédito de carbono, é muito mais do que isso. Então, eu acho que é importante ter um cuidado, porque todo mundo quer ganhar com algo que está no mercado e todo mundo está falando, mas não é exatamente assim que esse mercado funciona. O que não significa que ele não existe. Ele existe e acho que a gente tem que ser muito hábil em surfar essa onda do mercado de carbono de alta qualidade, que tenha efetivamente ali ativos importantes e que, por isso, tem demanda e tem preço atrativo no mercado e pode impulsionar a economia do país. A gente fechar aqui, a gente está prestes aí a anúncio de Plano Safra, falamos agora logo no início, né, o programa Plano ABC+, agora a gente tem bastante das divulgações dos estaduais também, tivemos recente no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, enfim, levando aí os planos e os alinhamentos, as alianças com entidades regionais também. Qual que é a sua expectativa, né, dado todo o cenário que a gente vem aguardando e realmente para ter uma agricultura eficiente de baixo carbono, porque tem se falado de um plano robusto e com um olhar bastante diferenciado
para o Programa de Agricultura de Baixo Carbono? Renata, se a gente partir da premissa que adotar a tecnologia, melhorar a produtividade, reduzir o impacto de uma seca, da janela de plantio, por exemplo, porque tem seca, porque muda período de precipitação, se tudo isso se transforma em estar mais preparado para produzir, enfrentando o aquecimento global, e a gente está vendo rotineiramente, ano a ano, esses impactos acontecendo no país, basta ver lá o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nas últimas 3 safras, pelo menos, de seca, a gente prepara, a gente possibilita que a agricultura esteja mais preparada para enfrentar esses impactos. Então, acho que o Plano Safra precisa efetivamente ter essa visão mais ambiciosa em relação a aprimorar a política agrícola, o crédito agrícola, voltado para estimular a adoção das tecnologias e das práticas que vão permitir com que os produtores estejam mais preparados, produzam mais e gerem ainda um co-benefício que a gente chama de redução de emissões, mas especialmente de adaptação à mudança climática. Então, acho que a gente enxerga na Agroicne e espera com muita ansiedade o Plano Safra para ver quais são as mudanças que vão efetivamente vir para que seja possível potencializar a agricultura de baixa emissão de carbono. E quando a gente vem e participa aqui de uma reunião como essa e outros foros, eu tive num evento de comércio internacional no final de semana e a relação com o carbono, é inerente que os países têm que trazer as suas propostas para a mesa, as suas políticas, as suas ações. E aí ter o Plano ABC+, e agora um Plano Safra mais robusto nessa direção, fortalece a agropecuária brasileira no plano internacional, e a gente tem que levar isso aqui na Convenção do Clima, lá em Dubai, lá na Organização Mundial do Comércio, na reunião do G20, aonde for. A gente tem que lembrar que o Brasil, com G20, cuidando de G20 agora, e reunião da ministerial da OMC ano que vem, e COP30 em 2025, a gente vai virar mais centro das atenções ainda. E aí eu acho que quanto mais a agropecuária brasileira estiver preparada e estiver mostrando que adota as tecnologias, adota as boas práticas, não tem desmatamento ilegal, implementa o Código Florestal, mais fortalecidos a gente vai estar. Perfeito, Rodrigo. Obrigada, então, por sua presença aqui em nosso programa, abrindo nossa edição direto de Bonn, na Alemanha, e aí pegando voo já de retorno ao Brasil para realmente trazer aí mais informações aqui para nós. Bom retorno para você e até mais, viu? Muito obrigado, Renato. Ótimo dia para vocês.